Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, vamos parar de enrolação, venha comigo e vamos direto ao ponto. Hoje a aula é sobre tipos de sujeito. Caramba, Sidney, tipos de sujeito, isso cai em prova? Cai pra caramba, meu companheiro. Afinal de contas, uma matéria muito importante é a matéria concordância verbal. Agora, o que é a concordância verbal? É a relação entre o verbo e o sujeito. E, na verdade, não é entre o verbo e o sujeito todo, é entre o verbo e o núcleo do sujeito. E para eu poder trabalhar a concordância verbal, que é uma matéria que cai em demasia nas provas, eu tenho de saber tipos de sujeito. Afinal de contas, eu só vou saber como é que se faz a concordância se eu identificar o sujeito. E na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de sujeito. Nós temos o sujeito determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. Caramba, Sidney, mas por que eu lembro de um montão na época da escola? Você lembra de um montão porque eles se ramificam. Mas se a gente entender o conceito principal de cada um, aí, meu parceiro, eu vou tirar de letra. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar um por um e todas as suas peculiaridades. Então, vem aqui comigo e vamos lá, ó. Primeiro, sujeito determinado é aquele que aparece explícito ou implícito na frase. Então, eu consigo identificar. Mesmo que eu visualize ou não visualize, eu ainda assim vou conseguir identificar. É por isso que eu divido em sujeito simples, em sujeito composto e em sujeito desinicial. Aí eu já vou fazer uma reflexão com vocês. Esse desinicial, ele não existe na NGB, mas ele não pode ser ignorado, porque ele aparece na tradição das provas e ele também aparece na gramática do Celso Cunha. Mas o avaliador, ele pode fazer uma brincadeira. Ele pode trabalhar a questão independentemente de como ele tenha colocado no edital, até mesmo porque é hábito nem colocar a bibliografia. Então, o camarada pode fazer o que quiser. Então, se liga só. Quando eu tenho um sujeito simples, se eu chegar para uma criança de 8 anos de idade e falar que o sujeito simples possui apenas um núcleo, ela vai entender da mesma forma que vocês. Se eu falar para uma criança de 8 anos de idade que o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, ela vai entender da mesma forma que vocês. Agora, se eu chegar para uma criança com uma frase que não está aparecendo um sujeito, ela já vai estranhar. Aí imagina se eu chegar para ela e falar que ali tem um sujeito desinicial, que ele não está aparecendo, mas que é facilmente subentendido pelo contexto ou pela desinência verbal. Caramba, essa criança vai me odiar. Então a tia Teteia criou uma das melhores situações pedagógicas que a gente tem. Ela inventou o chamado sujeito oculto, que é o sujeito desinicial, que também pode ser chamado de sujeito elíptico. Mas na hora que ela falou que era um sujeito oculto, o que aconteceu com a criança? Ela falou, tia, agora eu entendi, ele está ali, eu só não estou vendo, é igual o meu amiguinho oculto. E foi exatamente assim que surgiu no mundo escolar. E eu não estou de sacanagem, foi exatamente assim, tá? Só que agora a gente vai ver um por um, entender todas as suas nuances, todas as suas peculiaridades. Então venha comigo, ó. Olha essa frase, um galo sozinho não tece amanhã. Vamos descobrir quem é o sujeito. Para descobrir quem é o sujeito, eu sempre procuro primeiro pelo verbo. Eu não olho para os substantivos primeiro, eu olho para o verbo. E aí eu vou fazer a pergunta ao verbo, sempre quem ou que, para saber quem é o sujeito. Só que aí reparem que nesta frase existe uma palavra negativa acoplada ao verbo tecer. Então, a palavra também vai entrar na pergunta. Então, quem ou que não tece amanhã? Aí a resposta, um galo sozinho. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem a preposição. Então, o núcleo é a palavra galo. E quem verdadeiramente concorda com o verbo? É o núcleo do sujeito. Então, como o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Até aí, tudo bem? Agora, ao colocar Pedro e Bino consertaram um caminhão, eu vou procurar o verbo. E aí eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. A pergunta, ó,
Observa, o verbo está no plural, mas a pergunta é no singular. E aí, como assim, Sidney? Tá de sacanagem? Não, estou falando sério. Porque você ainda não fez a pergunta, você ainda não viu quem é o referente. Então pode ser que seja uma pegadinha do avaliador. Então você vai perguntar, quem é o que consertou o caminhão? Aí você vai ter como resposta, Pedro e Bino. Aí agora você vai observar que tem dois núcleos, tanto Pedro quanto Bino. Então, como tem dois núcleos, o verbo obrigatoriamente tem de concordar com os dois núcleos. E se ele concorda com os dois núcleos, obrigatoriamente vai ficar no plural. Então, realmente a frase está correta. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Agora, e se eu botar assim, ó? Os policiais prenderam um assaltante. Aí eu pergunto, quem é o sujeito? Aí você vai achar o verbo e vai perguntar a ele, quem é o sujeito? Então, aqui o sujeito é o termo os policiais. Aí eu pergunto, quem é o núcleo do sujeito? Policiais. Aí agora, sujeito simples ou composto? Simples, sem sombra de dúvida. Ah, Sidney, mas não tem uma porrada de policial? Tem, mas quando eu falo que o sujeito é simples porque possui apenas um núcleo, é porque possui apenas uma palavra como núcleo. Não importa se está no singular ou no plural. Isso não influencia na classificação do sujeito, isso influencia na concordância verbal, porque se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Tranquilo? Então vamos lá, que sujeito simples e foi. Agora olha o próximo, que interessante. Sujeito desinencial. Olha a frase. É nesta sala escura e fria, né? Não, perdão, é nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Quem é que vai introduzir o leitor? Nós. Então eu consegui descobrir pela desinência número pessoal. Então nada mais justo que chamar de sujeito desinencial. Agora, nada impede o avaliador de, na sua prova, trabalhar ou a visão escolar ou a visão da NGB. Quando ele trabalha a visão da NGB, ele não tem como trabalhar o sujeito desinencial. Ele vai trabalhar apenas o simples e o composto. Detalhe, não é a visão apenas da NGB, é a visão de alguns gramáticos, como por exemplo o Segala, ele tem a visão da NGB. Mas outros autores já têm uma visão mais escolar, como por exemplo Celso Cunha. Mas tendo em vista que o cara pode fazer o que ele quiser, e ele realmente pode fazer o que ele quiser, ele pode, quer saber, hoje eu vou trabalhar só a NGB. Hoje eu vou trabalhar a visão do Celso Cunha. Aí você vai olhar e, caramba, o que eu faço? Você tem de ser esperto e olhar para a questão e identificar a intenção deste avaliador, caso ele queira trabalhar em cima disso daqui. Porque se ele quiser trabalhar em cima da NGB, ele vai botar assim, ó, na oração que foi citada, nós temos que tipo de sujeito? Aí ele vai botar letra A, simples. Letra B, composto. Letra C, oração sem sujeito. E letra D, indeterminado. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando está lá no edital, concordância verbal, isso já mostra que o cara pode cobrar tipos de sujeito. Ele pode cobrar. Ele pode cobrar. E se ele quiser, ele vai cobrar. Agora, como ele vai cobrar? Meu irmão, ele pode cobrar de diversas formas. Se ele for trabalhar com isso daqui e quiser fazer uma pegadinha, ele vai fazer. Mas e aí, tá errado, não sei o quê. Meu irmão, tem que estar preparado para tudo. Então, se ele bota isso daqui, a resposta é sujeito simples. Veja que ele não colocou o sujeito oculto, ele não colocou o sujeito desinencial. Ele está mostrando que nessa questão ele quis trabalhar de acordo com a visão da NGB. O que é a NGB? É a norma gramatical brasileira. E na norma gramatical brasileira, quando se fala de sujeito determinado, só tem o simples e o composto. E na hora que você identifica o nós, quantas palavras tem aqui? Uma. Então, sujeito simples. Agora,
E se o avaliador na sua prova quiser trabalhar a visão escolar, a visão, por exemplo, do Celso Cunha, a tradição escolar, ele vai tirar esse simples aqui e vai colocar oculto ou desinencial e vai ser a sua resposta. Agora, o que ele não poderia fazer? Colocar os dois. Ele não poderia, porque aí estaria arrumando sarna para se coçar, porque muita gente iria entrar com recurso para poder anular a questão. Entendeu a pegada? Então, eu estou querendo te mostrar que isso aqui, dependendo do autor que o avaliador queira utilizar, pode ser o chamado oculto, desinencial ou elíptico, ou ainda assim pode ser chamado sujeito simples, porque por mais que eu não esteja vendo, eu consigo identificar, então é determinado. E na hora que eu identifico, eu vejo que tem só uma palavra, ok? Tranquilo? E na minha prova, Sidney, como é que vai fazer? Eu quero saber na minha prova. Na sua prova pode ser qualquer um dos dois. Então você tem de ficar esperto no comando. Porque, meu irmão, se o cara bota aqui simples, fala sério. Não tem como ser composto. Não tem como ser uma oração sem sujeito. Não tem como ser indeterminado. Então, o cara aqui é identificado, é determinado. Então, não pode ser nem B, nem C, nem D. Então, só pode ser A. Até mesmo porque só tem uma palavra. Então, você que tem que ficar ligado. Você que tem de estar esperto. Tranquilo? Então, matamos aqui. Agora, vamos para o sujeito indeterminado. Esse é mais sinistro. Então, vamos lá. Sujeito indeterminado é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela determinação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração. Agora é o seguinte. Eu vou falar o seguinte. Às vezes, eu não consigo identificar realmente. Mas tem situações em que eu não quero identificar. Este sujeito indeterminado, ele tem serventia no dia a dia, tem funcionalidade, ele serve para evitar problemas. Imagina você, mulher que está em casa. Se eu chegar para você, imagina que aqui é uma sala, né, um curso. Aí eu falo para você que a menina que está do lado aí falou muito mal de você ontem aqui no curso. Caramba, naturalmente, na hora, você vai ficar bolada. E aí você vai querer tirar o quê? Uma satisfação. Que história é essa, fulana? Tá falando mal de mim aqui, não sei o quê, papapá. E aí, a outra menina, também não vai te dar mole, né? E que história é essa? Tá maluca? Quem foi que te falou isso? Aí você vai falar, foi o Sidney. E aí ferrou, né? Porque arrumar problema com uma mulher já é algo perigoso, imagina arrumar com 2. Para evitar este problema, o que eu faria? Eu utilizaria o verbo na terceira pessoa do plural. Eu chegaria para você e falaria assim, aí, fulana, bem falaram mal de você ontem aqui no curso. Aí você talvez chegasse para mim e falasse assim, me diz logo quem foi, que eu vou matar, não me segura não. Eu falei, calma aí, pelo amor de Deus, eu não vi quem foi, eu só ouvi, estava ali no bebedouro, coisa e tal. Aí beleza, aí se liga, se um dia você descobrir, por exemplo, que foi a Maria vai poder tirar satisfação comigo? Não, hipótese alguma. Eu em nenhum momento disse o nome da Maria. Detalhe, concorda comigo que pode sim, dentro daquela sala, dentro daquele curso, ter sido só a Maria? Pode. Mas pode ter sido todo mundo da sala? Pode ter sido todo mundo do curso? Claro que pode. Eu não determinei, é indeterminado, não tem como saber. Aí então, toda vez que eu utilizo o verbo na terceira pessoa do plural sem o referente, eu tenho um sujeito indeterminado. Aí você vai falar assim para mim, Sidney, mas eu confundo o sujeito indeterminado com um sujeito oculto. Eu falo, por quê? Aí você vai dizer, da mesma forma que lá na outra frase eu identifiquei o nós, nessa daí eu também identifico o eles. Beleza, vamos lá. Então você identificou eles. Aí pensa comigo, quem são esses eles ali? É o Guinho, o Zezinho ou é a torcida toda do Flamengo? Eu não sei. Não sei. Não tem como determinar. Não tem como identificar. Eu não sei se são 2 pessoas, se são 1 milhão de pessoas, eu não sei. Agora, quando eu digo que eu identifiquei o nós, pelo menos um camarada está identificado. Quem? Eu. Então, por isso lá é determinado. Por isso lá eu consigo dizer que está ali, que eu sei quem é. Agora, aqui, não.
Agora, outra coisa seria eu escrever. Eles falaram mal do governo. Agora, o verbo na terceira pessoa do plural tem um referente. Quem? O eles. E só tem uma palavra aqui. Então, seria sujeito simples. Agora, se o verbo realmente estiver sem o referente, na terceira pessoa do plural, ele sempre vai caracterizar um sujeito indeterminado. Falaram, cantaram, cantam, dizem e por aí vai. Ok? Beleza? Então, vamos para a segunda situação. Olá, meus amigos! E aí, gostou da videoaula do professor? Quer continuar assistindo esse vídeo? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para os cargos de assistente e auxiliar em administração para a Universidade Federal do Acre 2016? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br. Lá nós temos o curso completaço para os dois cargos. Para o cargo de assistente, o investimento é apenas 10 mensalidades de R$20 e para o cargo de auxiliar, 10 mensalidades de R$15. Você pode ter absoluta certeza. Por favor, procure, faça sua pesquisa. Aqui no LAC Concursos é o melhor custo-benefício do Brasil. Você sabe por quê? Porque aqui é o único lugar do Brasil que tem um personal coach. O que é personal? Personal é pessoal, coach é treinador. Então aqui você estuda com treinador pessoal de concurso. Eu espero você. Pode se matricular, pode baixar o material dessa videoaula. É só ir lá no site e clicar lá em documentos e fazer o download do seu material de apoio gratuitamente. Tá certo? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.